Livro Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, A Mansão da Esperança, capítulo 16, parte 5. Suas tonalidades branco-azuladas projetavam no ambiente em que penetrávamos pela primeira vez um encanto sugestivo dos santuários. Jamais sentíramos tão profunda e insignificância da nossa personalidade como ao penetrar o estranho anfiteatro, onde o primeiro pormenor a nos despertar a atenção era o sublime convite do Senhor de Nazaré, escrito em caracteres fulgurantes e figurando acima da tela. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois meu jugo é suave e leve o meu fardo. Eis, porém, que o tilintar macio de uma campainha despertou nossa atenção. O mestre apareceu, era o jovem Aníbal de Silas, a quem fôramos apresentados havia poucos minutos. Vinha seguido de dois adjuntos, Pedro e Salúcio, dois adolescentes, como ele, delicados e atraentes, que imediatamente iniciaram preparativos para o magno desempenho. Pensamentos turbilhonaram precipitadamente pelos refolhos de minha consciência, deixando que recordações queridas da infância me aflorassem gratamente ao coração, e revi-me pequenino, comovido e temeroso ao enfrentar, pela primeira vez, o velho mestre que me dera a conhecer as letras do alfabeto. Os adjuntos ligaram a cadeira, no qual já Aníbal se sentara, fios imperceptíveis, porém luminosos, e prepararam um como diadema que distinguimos como semelhante ao entrevisto na torre para elucidação de Agenor Penalva. O silêncio era religioso. Percebia-se grande homogeneidade na assembleia, pois a harmonia se impunha, criando bem-estar indefinível a todos nós, sofredores excitados, aflitos, angustiados que éramos, aquietamos queixumes e preocupações pessoais, aguardando a sequência do momento. Sobre o tablado, mais 6 irmãos iniciados se apresentaram. Sentavam-se em coxins dispostos em semicírculo, enquanto Aníbal se conservava ao centro e Pedro e Salúcio se distanciavam. Aníbal levantou-se, disse-ia que ósculos maternais rociassem nossas almas caliginosas. Surtos de esperança segredaram misteriosamente em nossos corações obliterados pelo longo desespero, e suspiro de destém se distenderam, aliviando opressões abomináveis, ouvindo sons longínquos e harmonias de tocante melodia, como um hino sacro, os quais predispuseram nossos espíritos, aliviando do ambiente quaisquer resquícios de preocupações subalternas que ainda permanecessem na atmosfera. Instintivamente, nos vimos presos de profundo e singular respeito que atingia mesmo as impressões do temor. Arrepios ignotos perpassavam por nossa fibratura psíquica, aquecendo-a docemente, ao passo que estranho borbulhar de lágrimas refrescava nossas pupilas, requeimadas pelo pranto afogueado da desgraça. Evidente era que ondas magnéticas preparativas eram conduzidas pelos sons daquele hino mirífico que unificava nossas mentes aos embalos de acordes irresistíveis, fazendo-nos vibrar favoravelmente num harmonioso estado de concentração de pensamentos e vontades. Em meio de silêncio tumular, em que não nos distraíamos sequer com os incômodos provindos dos males que nos afetavam, a voz de Aníbal, grave e carinhosa, a um só tempo, espalhou pela sala o convite enternecedor. Vamos orar, meus irmãos. Antes de quaisquer cometimentos que tentemos para fins elevados, cumpre-nos o honroso dever de nos apresentarmos ao Deus Altíssimo,
por meio das forças mentais do nosso espírito, homenageando-o com nossos respeitos e para nós solicitando suas bênçãos divinas. As pupilas acesas no fulgor da inteligência penetraram o íntimo dos nossos corações, tal se levantassem das sombras interiores do nosso ser o acervo dos pensamentos, no intuito de iluminá-los. Tivemos a impressão perfeita de que aquele olhar fascinante eram tochas vivas que alumiavam nossas almas temerosas e combalidas, uma a uma, e baixamos as míseras fontes, amedrontados em presença da superior força psíquica que nos visitava nos refolhos da alma. Bondoso prosseguiu com um prelúdio harmonioso. A prece, meus caros irmãos, será o vigoroso baluarte capaz de manter serenos os vossos pensamentos à frente das tormentas oriundas das experiências e renovações indispensáveis ao progresso que fareis. Aprendendo a alçar a mente ao infinito, nas suaves e singelas expressões de uma oração sincera e inteligente, estareis de posse da chave áurea que vos levantará o segredo da boa inspiração, orando, apresentando-vos, confiantes e respeitosos, ao Pai Supremo, como é dever de cada um de nós, dele recebereis um influxo bendito de forças ignotas que vos habilitarão para o heroísmo necessário às lutas das realizações cotidianas, próprias daqueles que desejam avançar pelo caminho do progresso e da luz. Impulsionados pela oração bem sentida e compreendida, aprendereis progressivamente a mergulhar o pensamento nas regiões festejadas pelas claridades celestes, e voltareis esclarecidos para o desempenho das mais árduas tarefas. É no intuito de vos iniciar nesse roteiro proveitoso que vos convido a estenderdes o pensamento pelo infinito, acompanhando o meu. Não importa que a rescaldante lembrança dos delitos cometidos para trás vos pese nas consciências, nem que por isso dificuldades de expansão vos entravem o necessário desprendimento. O que é preciso, o que se torna urgente e inadiável, é querer iniciar a tentativa, é vos arrojardes, vigorosamente reanimados pela mais viva coragem que puderdes convocar nas profundezas do ser, para a caminhada pelos compensadores canais da prece, porque sem que vos prepareis nesse curso iniciático de conjugação mental com os planos superiores, como a vez de neles penetrar a fim de vos edificardes? E Aníbal orou então, atraindo nossos míseros pensamentos para aquelas estradas suaves, distribuidoras dos bálsamos consolativos, das forças renovadoras. À proporção que orava, porém, uma faixa fosforescente de radiação opalina estendia-se sobre ele e, abrangendo a assistência, a todos envolvia em um como ósculo maravilhoso de bênçãos. O hino acompanhava docemente, em surdina, as palavras ungidas de fé que Aníbal proferia, e dulcíssimas impressões lenificavam as contusões ainda doloridas do passado. Aníbal de Silas sentou-se ao centro do semicírculo formado pelos 6 iniciados que o acompanhavam. Pedro e Salúcio colocaram-lhe fronte o diadema de luz, ligando-o à tela espelhenta pelos fios argênteos que conhecemos. Um minuto grave de recolhimento e fixação mental predominou entre o grupo de mestres que víamos em ação, concentrando-lhes, harmonizando-lhes a vontade. Logo após, iniciou o catedrático a explanação de sua importante aula. Pela magnitude do que se passou, então, não apenas naquele dia, como nos subsequentes, durante essas aulas inesquecíveis, pela capital influência que exerceu sobre o nosso destino, nosso desenvolvimento moral e mental e a importância do método pedagógico absolutamente inédito para nós,
dedicaremos capítulo especial à sua exposição, ciente de que, apesar do esforço e da boa vontade que empregarmos, apenas reflexo muito pálido do que presenciamos conseguiremos apresentar ao leitor.